Olá, eu sou a professora Silvana, sou formada em Biologia. Hoje o componente curricular que eu vou apresentar é Ciências e especificamente vou estar falando sobre fonte de energia. O que são fontes de energia? O conceito de fontes de energia são matérias-primas que, direta ou indiretamente, produzem energia para movimentar as máquinas. Também movimentar os transportes, a indústria, comércio, agricultura, as casas, entendendo que tudo que está em nosso entorno necessita de energia, inclusive nós, seres vivos. Nós obtemos a energia a partir da glicose que é retirada dos alimentos. Essa glicose, junto com o oxigênio, no processo de respiração celular, gera energia para nos movimentarmos, crescermos, desenvolvermos, né? E as máquinas também necessitam de energia. E de onde que se tira essa energia? Existem várias fontes de energia. Hoje nós vamos estar falando sobre a biomassa. Antes de falarmos da fonte de energia da biomassa, é interessante que a gente entenda o que são fontes de energia renováveis. Então, quando a gente pensa em renovável, a gente pensa aquilo que é reposto, né, naturalmente. Então, você tem uma reposição daquele produto que foi retirado. E ele é reposto em um tempo, né, bem interessante, que você consegue estar trabalhando sempre com esse produto. Mas o fato dele ser reposto, ele não quer dizer que ele seja inesgotável, ou seja, da forma com que você explora essa fonte de energia, ela pode sim se esgotar. E aí ela pode acabar e você não ter mais esse recurso como fonte de energia. A exemplo, nós temos da água, que ela está na iminência de se acabar no mundo, porque ela está sendo efetivamente muito explorada. E também nós temos uma outra situação, que nem toda fonte de energia ela é limpa, mesmo sendo renovável. Ela gera sim, né, alguns poluentes e também impactos ambientais, inclusive em larga escala. No próximo vídeo, quando eu estiver falando de outras fontes de energia, eu vou estar detalhando mais essa situação. Exemplos de fontes de energia renováveis: nós temos a energia da biomassa, energia solar, eólica, hídrica, geotérmica, das ondas e das marés. São exemplos de energias que são renováveis, que você tem ali um processo de reposição constante e de forma natural. Hoje, especificamente, como eu já disse, eu vou falar somente da energia da biomassa. E nós temos vários exemplos, né, de resíduos que é de origem animal ou vegetal, e biomassa é isso. Bio significa vida, massa, então é aquilo que tem volume, que foi, de repente, um resíduo de algum animal, algum vegetal. Então, a energia, a biomassa, na realidade, são resíduos sólidos, que são naturais, obviamente, e os resíduos resultantes da atividade humana. Por exemplo, quando a gente fala em lixo doméstico, né? A atividade humana, ela gerou um resíduo. Esse resíduo, ele é de origem vegetal ou até mesmo animal. Quando a gente pensa em alimentação, que você tem a carne de boi, né? Seja suína, você tem ali um resíduo animal. E cascas, enfim, o resto de comida vegetal. Ou também, quando a gente pensa em pecuária, que gera alguns resíduos, atividades da agricultura que também geram alguns resíduos, né, nas florestas, quando a gente pensa em galhos, em folhas, em madeira, tudo isso são resíduos que são gerados pela atividade humana, né, nas suas atividades econômicas, ou então resíduos que são jogados na natureza naturalmente, de uma forma natural, que são resíduos que são de animais ou até mesmo de vegetais, então elas são ditas como biomassa. É também considerado biomassa a parte biodegradável dos resíduos sólidos urbanos. Então aquilo que é biodegradável, que ele consegue ser degradado de uma forma natural por micro-organismos que fazem esse tipo de processo, então ele é chamado também de biomassa.
A lenha, quando a gente pensa em lenha, em produção de energia, a lenha ela é uma biomassa que ela já representou 40% da produção energética primária no Brasil. 40%, né? O bagaço da cana-de-açúcar também é uma biomassa, galhos e folhas de árvores, papéis, papelão, tudo isso são biomassas porque são de origem vegetal. E a energia da biomassa, toda a energia que é originária de biomassa, de tudo isso que nós falamos, ela se chama bioenergia. Então, essa energia, ela pode ser gerada a partir da biomassa no processo de combustão. Aí nós temos ali um sistema todo de como ele é feito, né? Então, a combustão, você tem aqui, a combustão é o quê? É onde a matéria orgânica é queimada, né? Lógico, para gerar a combustão precisa de oxigênio que vai alimentar, né, a combustão. E aí, com essa queima vai gerar calor. O calor ele pode ser usado para fins de aquecimento normal, né, em residências, e também pode ser usado para produzir eletricidade. Como assim? A partir do momento que você queima uma biomassa qualquer, vamos pensar em uma lenha, vamos pensar em resíduos qualquer vegetal. Você queima essa biomassa, ela vai produzir calor. Esse calor ele vai aquecer a água. E aí, aquecendo essa água, é lógico que ela vai entrar em estado de ebulição e vai produzir vapor. Esse vapor, ele vai, então, lógico, ele vai ficar muito mais leve e ele vai ser direcionado para uma turbina. A turbina, ela vai girar um eixo e esse eixo, ele está conectado a um gerador. E aí, o movimento desse eixo aciona o gerador e produz então a eletricidade. A gente vê aqui, né, as caldeiras, aqui esse forno, observe esse forno que está cheio de biomassa, é aquecido, a caldeira com água, com esse calor produzido pela biomassa, vai aquecer as caldeiras, que vai gerar vapor, esse vapor vai então acionar esse dispositivo, né, girar essa turbina, aqui essa turbina, e aí que vai acionar o sistema, né, gerador elétrico. E aí vai distribuir, né, através de usinas de distribuição, toda essa energia girada. Então, para acionar esse gerador elétrico, é preciso girar essa turbina. E essa turbina ela é girada a partir desses vapores. Esses vapores eles são produzidos a partir do aquecimento desse líquido, dessa água aqui nessas caldeiras, que estão aqui nessas caldeiras. E para aquecer essas caldeiras é utilizado o quê? Uma biomassa. Então, é uma energia limpa. Por quê? Porque nesses fornos que vão produzir esse aquecimento, estão a biomassa, que são restos, né? São folhas, são madeiras, geralmente são madeiras, né? Que é de origem vegetal. Então, aqui nós temos um exemplo bem simples, né? Então, você tem o sol, a partir da energia do sol, né? E a água vai realizar um processo chamado fotossíntese nos vegetais. Essa parte, por exemplo, da lenha, ela pode ser utilizada como fonte de energia que acabamos de citar, que vai produzir calor. Então, se você pensa que é um ser vivo, é uma parte de um ser vivo, lógico que ele contém água, né? Ele, com aquecimento, vai gerar vapores de água, né? Que vão ser liberados com essa queima dessa lenha, esses vapores de água vão ser liberados para a atmosfera, o que não é contaminante, ok? Lógico que o processo de queima vai gerar gás carbônico. E como esse gás carbônico ele veio de uma biomassa, ele vai ser aproveitado no sistema. Para quê? Para o novo processo de fotossíntese. Então, ele vai ser absorvido pela vegetação em torno e vai ser utilizado no processo de fotossíntese para o crescimento da planta, para o crescimento e desenvolvimento da planta. Né? A água, lógico, vai ficar na forma de vapor na atmosfera, e aí você tem esse ciclo, né, sendo constantemente
feito de uma forma natural. Então é ecologicamente correto, por quê? Porque o gás carbônico produzido ele é reaproveitado pela própria planta para poder então realizar a fotossíntese. E a água fica, lógico, contida ali, retida na atmosfera, depois ela vai precipitar na forma de chuva e daí você entende que é extremamente sustentável porque não polui. Outro exemplo de biomassa que pode ser utilizado são as fezes de animais. Então, as fezes de animais, é lógico, é de origem animal, então é uma biomassa. E essa biomassa, ela pode ser aproveitada, inclusive, para gerar energia, né? As fezes de animais